Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia! Joga duro e arrebenta no like, fortalece cada vez mais o nosso canal. Wendel, meus amigos, vamos para as nossas pautas desta segunda-feira maravilhosa, dia de jogo do Bahia contra a equipe do Botafogo. Na tela aqui a provável escalação e formação tática. Eu acredito, tá aí na tela, a formação tática do Bahia deve ser esta contra que o Bahia jogou contra a equipe do Bragantino, né? Linha de 3 defensores, você tem 4 no meio de campo e 3 atacantes, ou um 3-5-2, o Cauli recua um pouco mais, deixa o Biel com o Everaldo, provavelmente sem a posse de bola. Com a bola, o Bahia avança, inclusive seus alas ataca com muita gente. Detalhe importantíssimo agora é que o Bahia não deverá ter o Canu, todos nós sabemos, o Canu é um jogador que tem contrato com o Botafogo e por questões contratuais o Canu não irá para o jogo. Com isso, nós teremos uma provável escalação já com a estreia do Vitor Hugo. O goleiro Marcos Felipe está aí na tela, o Gabriel Xavier e o Rezende. Esta deverá ser a linha de 3 defensores mais o goleiro do Bahia. Dúvidas existem, claro, algumas são certezas. Uma das questões mais importantes é o meio de campo, que daqui a pouco a gente vai entrar nele. Os alas do Bahia, Jacaré, Chaves ou Matheus Bahia. A tendência é que venha o Chaves, a tendência é que o Renato Paiva mantenha o mesmo jogador, porque, de fato, barrar o Chaves agora, com um jogo somente no Campeonato Brasileiro, ele foi muito tímido, de fato, muito tímido, precisa melhorar. No entanto, terá uma grande oportunidade de jogar diante do seu torcedor. Mas o Matheus Bahia, ó, bate na portinha, tá lá, ó, toque, 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 bate na portinha para sim, quem sabe, ser o titular do Esquadrão de Aço em outras oportunidades. A dúvida está no meio de campo, na minha opinião, por conta do Iago Felipe. O Acevedo, que vinha sendo titular do Bahia neste momento de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, nessa início de temporada, perdeu a vaga para o Iago Felipe no jogo contra a equipe do Bragantino, mas o Iago não foi tão bem assim. O Acevedo, quando entrou, percebe-se que a troca de passes do Bahia melhorou. O Acevedo estava mais assertivo. No entanto, a mesma lógica eu vou usar para o Chaves. A manutenção dos jogadores e dando uma oportunidade derradeira. Acredito que o Paiva vai muito nessa tônica. Lembrando que o Iago Felipe, que não fez um bom jogo, ele também não foi de tão mal ruim assim, né? O Bahia foi regular e ele teve uma falha, que esta falha ficou muito nítida no seu trabalho. No entanto, ele pode sim jogar melhor do que jogou contra o Bragantino, tem potencial para isso, é experiente, conhece o futebol brasileiro, o ano passado foi titular do Fluminense, então acredito que essas credenciais ainda colocam o Iago no jogo contra a equipe do Botafogo, que ele conhece demais, né? Ele jogou contra o Botafogo, o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, ele conhece, vivencia, morou no Rio de Janeiro. Tassiano deve estrear na Arena Fonte Nova com o torcedor. Ele já jogou na Arena Fonte Nova, mas em período de pandemia, estádio vazio. Dessa vez ele terá experiência com a torcida do Bahia dentro do estádio. Cauli Oliveira também não fez um bom jogo contra a equipe do Bragantino. Esse daí eu tenho convicção que vai jogar muito melhor na Arena Fonte Nova por conta do seu posicionamento, né? O Biel volta, retorna para a equipe, então o Cauli volta também para o seu posicionamento original. O Everaldo, o homem gol do Bahia, o Biel retorna, o Biel estava com a forte gripe, não pôde jogar. Esta, na minha opinião, é a equipe que o Bahia vai para o jogo. Agora, aqui eu gostaria diferente. Aqui eu de fato faria uma mudança aí no meio de campo, colocaria o Acevedo no lugar do Iago Felipe. Então, somente. Nas demais, compreendo perfeitamente o Chaves, mas o Matheus Bahia batendo na portinha, eu dava uma oportunidade para o Chaves, até porque ele vinha bem. E contra o Bragantino, ele não jogou bem. Então, dá-se mais uma oportunidade para o Chaves, beleza? Meus amigos, minhas amigas, jogador e arrebenta no like com a gente? Que beleza. Tem gol de Everaldo hoje? Tem gol de Everaldo hoje? Que beleza. Tomara que tudo aconteça aí, que nós tenhamos gol de Everaldo. Tomara que dê tudo certo. Ó, detalhe importante que essa partida tem vários elementos, né? Além da estreia do Bahia na Arena Fonte Nova como mandante na Série A, nós temos também outras situações que
fazem o enredo desse jogo do Bahia contra a equipe do Botafogo. Eu elenquei algumas aqui. É a coletiva de Ricardo Goulart, a despedida do Ricardo Goulart, né? Ele vai se aposentar. Não sei se o Ricardo vai para o jogo, ao menos no banco de reservas, entrar ali faltando 5 minutos, a depender do resultado do jogo. Nós não sabemos. Mas a coletiva de Ricardo Goulart, a coletiva de despedida na qual ele anuncia a aposentadoria, está marcada. Uma pena que a coletiva de Ricardo Goulart, ele terá que responder diversas situações que envolvem a sua parceria com o Guilherme Belintani, que está sendo anunciada aí pela imprensa e que o Belintani nega. Com certeza o Ricardo Goulart também deverá negar. Mas, de qualquer forma, não será uma entrevista pautada somente na sua aposentadoria, mas também o que ele vai fazer depois de se aposentar e se ele, de fato, tem um projeto com o Guilherme Belintani. Nada demais. O problema é que o Belintani ainda é presidente do Bahia, mas ele, depois de ser presidente do Bahia, ele terá a liberdade total de fazer o que quer na vida, beleza? Mas a coletiva do Ricardo Goulart terá pautas também que não são somente a questão da sua aposentadoria. Estreia na Série A como mandante, acabei de falar, é importante. Intensidade e jogar com o torcedor, do jeito que o torcedor gosta, com muita força de vontade. Está sendo a tônica deste Campeonato Brasileiro nessas 2 rodadas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uniforme branco estreando, belo uniforme do Bahia, uniforme bem legal, bem bonito mesmo. O uniforme do Esquadrão será estreado também neste jogo contra a equipe do Botafogo. Nós temos também a estreia do Vitor Hugo na zaga. É importante observar o Vitor Hugo. Chegou para ser titular, é um jogador muito interessante, mas não sabemos como ele está ainda com relação ao questões físicas e também como ele está com o entrosamento com a equipe, né? Então vamos avaliar. É o melhor que nós temos para colocar na vaga do Canu, sem dúvidas nenhuma. Na ausência do Canu, Vitor Hugo. E se o Vitor Hugo jogar bem, titular. Chegou para ser titular e aí corre atrás o Gabriel Xavier, corre atrás do Canu, os demais zagueiros e até o Rezende, que é volante. Ou o Rezende na linha de 3 defensores, ou o Rezende à frente dos defensores. Tassiano com a torcida também falei, não foi? Tassiano jogou na pandemia pelo Bahia. Então ele não teve a experiência de sentir a torcida do Esquadrão de Aço na Arena Fonte Nova. Será a primeira experiência do Tassiano. E o jogo da reação. Campeonato Brasileiro será assim. Não vai se ganhar todos os jogos. O Bahia terá muita dificuldade jogando fora de casa. É histórico, inclusive. Né? O Bahia tem muita dificuldade jogando fora de casa. A não ser que o Grupo City monte um elenco capaz no futuro de tornar o Bahia muito mais competitivo fora de casa, mas ainda deverá ser a tônica. Jogos dificílimos fora de casa. Cabe ao Bahia o jogo da reação na Fonte Nova. Então nós perdemos para o Bragantino, reaja na Fonte. São Paulo perdeu o primeiro jogo para o Botafogo, inclusive. No Morumbi, venceu o América. É muito importante esse jogo de reação. Veja o prejuízo do Coritiba. Perdeu fora de casa na estreia, perdeu também dentro de casa. Um prejuízo incalculável, perdeu para o Fortaleza, inclusive. Então, o Bahia tem que ter esse poder de reação. E o Campeonato Brasileiro já deu a tônica e já não é mistério. Intensidade, volume de jogo e, sobretudo, vontade de vencer. O Corinthians se assustou com o Goiás. Apesar de ter feito o primeiro gol, 1-0, o Goiás jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo e sapecou 3 no Corinthians. Em entrevista coletiva, o técnico do Corinthians falou sobre essa questão da falta de vontade que ele não percebeu no atleta, de dar o máximo, de dar algo mais. Nítido de fato, a intensidade tem que permear o jogo, a vontade de vencer também. É a tônica do futebol brasileiro deste ano. Palmeiras estava tomando 2-0 do Vasco. Palmeiras empatou o jogo. Vontade, intensidade. Cruzeiro versus Grêmio. O Cruzeiro venceu. Um jogo de muita intensidade, de muita correria, velocidade, força física. Ou o Bahia entra neste ritmo ou será atropelado. É muito importante se fazer essa cobrança de um jogo de reação e um jogo de muita intensidade e doação máxima. É só olhar para Jacaré. Jacaré é um jogador que vem se doando ao máximo ao Bahia. Então é importante ter esse espírito do jogador Jacaré do Bahia para que o Bahia possa simplesmente
vencer. Nós precisamos vencer esse jogo, independente se é Botafogo ou se é qualquer outra equipe. Na Arena Fonte Nova, o Bahia tem que vencer. Isso não quer dizer um desrespeito ao adversário, de forma nenhuma. É a busca pelo resultado e também dizer que o Bahia, na Arena Fonte Nova, é o mandante, inclusive, dos resultados. Vencer. O Bahia não pode pensar em outra coisa, até porque, volto a repetir, reação, poder de reação é a tônica do Campeonato Brasileiro desse ano. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, faz o seguinte, ó, joga duro no like, dá essa moral pra gente. Meu amigão, gostou do conteúdo? Então faz o... Ó, gostou do conteúdo? Ótimo. Copia nosso link, cola nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente, né? Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram. Outro detalhe, like, fortalece demais o nosso canal. Se inscreva também, dando essa moral para o canal Wendel, meus amigos. Lembrando que eu vou estar na narração, beleza? Vou narrar o jogo do Bahia versus o Botafogo e conto com a presença de todos vocês na nossa jornada esportiva. Forte abraço a todos, teremos mais conteúdos. Valeu!